A graça e a paz do Senhor Jesus nas nossas vidas. Meu irmão, meus irmãos, estamos muito felizes por agora nos encontrarmos com a última aula do curso básico de discipulado. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel e o seu propósito sempre é cumprido. Comecemos a última aula do curso com a citação de Gálatas 6, versículos 9 a 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Inspirados nessa palavra escrita pelo apóstolo Paulo, meus irmãos, estamos aqui na última aula sobre evangelização. A aula 12 está composta por 6 partes. Nós falamos do Evangelho, depois falamos sobre 3 aspectos do Evangelho e as 2 últimas foi sobre a prática da evangelização. Conhecemos o significado já etimológico, a origem da palavra Evangelho, que deriva do grego Evangélio, ou seja, boas novas, boas notícias. E aqui, irmão, eu invoco o inesquecível Russell Shedd, em seu livro Evangelização, Fundamentos Bíblicos, editora Shedd Publicações, do ano 2015, página 11, e ele nos ensina o seguinte. Vou ler aqui para nós. Observe que o âmago da evangelização é proclamar o Evangelho. A mensagem diz respeito ao Cristo crucificado e ressurreto, única esperança capaz de redimir o homem do pecado e de sua condenação. O Evangelho é a principal mensagem das Escrituras. No mesmo livro, Shedd nos brinda com essa perfeita frase na página 13, aqui escrito. É o título, inclusive, do capítulo. A evangelização brota do coração de Deus. Na verdade, irmãos, são inúmeros, como já vimos, os versículos da Bíblia que falam sobre o Evangelho. Só para se ter uma ideia, a palavra é citada 54 vezes nas cartas de Paulo e aparece cerca de 72 vezes em todo o Novo Testamento. A palavra evangelho é a raiz de onde promana as derivações evangelismo e evangelização. O evangelismo, a palavra evangelismo é uma palavra que não existe na Bíblia, assim como a palavra evangelização. Importa considerar que o sufixo ismo significa sistema, abrangendo, por assim dizer, os conceitos decorrentes do Evangelho, porque a palavra evangelismo é derivação do Evangelho. Então são conceitos que dele decorrem do Evangelho para efeito da sua prática. De modo que, ao meu pensar, o evangelismo é a ferramenta para a ação evangelística, o meio pelo qual o cristão apreende e aprende os princípios da doutrina de Jesus para poder levar o pecador à salvação e vida eterna, através da dinâmica da evangelização. Então temos assim como se fosse uma figura, o evangelho, que é a base de tudo, é a raiz. O evangelismo seria um meio caminho
e a evangelização, que seria a dinâmica, né, do evangelho, com os conceitos aprendidos do evangelismo como um todo, embora muitas vezes se confunda o evangelismo com a própria evangelização. Aprendemos que a preparação vem por meio do Espírito Santo, assim também como o realizar. Na verdade, o homem é o veículo usado por Deus, pela vontade de Deus, para que sejam anunciadas as boas novas. Afinal, evangelização sem unção não é evangelização. Por isso que eu falei do Espírito Santo. Seria apenas um teatro, por melhor que seja a intenção do propagador. Então, só para traduzindo isso, numa explicação mais simples, se o evangelho fosse pregado, quer dizer, fosse alvo de alguém que não tenha a unção do Espírito, bastaria se contratar atores, pessoas que têm facilidade em se expressarem, pessoas eloquentes, pessoas convincentes, e ali colocariam essas pessoas para falar do evangelho. Mas assim seria, como eu digo, uma teatralização. Isso não traria as consequências divinas, as consequências que vêm somente através do Espírito Santo de Deus. Como vimos, o evangelho é o poder de Deus, mas não qualquer evangelho. O evangelho é aquele que aprendemos na Bíblia, de modo que, ao anunciar o evangelho, devemos falar da natureza de Deus, do pecado, da graça de Jesus, da fé, da palavra de Jesus, da morte, da cruz, do sepultamento, da ressurreição, da salvação, do reconhecimento do pecado, do arrependimento e da confissão. Esse é o evangelho genuíno, esse é o evangelho de Jesus. Este é o evangelho da salvação. De dentro para fora. Não há lugar para performance, penduricalhos, artificialidades, distrações, entretenimentos, materialidades vãs. Bem, irmãos, nesta última aula sobre evangelização, queremos contar um pouco da nossa experiência, como um dado concreto de tudo que falamos, um testemunho de honra a Jesus. Eu e a minha esposa nos batizamos na primeira igreja batista de João Pessoa, em 26 de setembro de 2009, ou seja, há quase 15 anos, data em que eu considero como da minha conversão. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. Em 2011, pois, nós nos batizamos em 2009. Em 2011, pois, éramos cristãos recém-convertidos. E nós dois nos identificamos, surpreendentemente para nós, com a ação evangelística. A primeira vez em que dela participamos, lançada no evento denominado Goodstock, pela igreja em que éramos membros, Igreja Batista Cidade Viva. Não sabíamos de nada mesmo sobre evangelização. E a minha preocupação era decorar João 3,16. Mas o Espírito Santo me surpreendeu, repito, a mim e a minha esposa.
e todos os anos participávamos da evangelização promovida no referido evento, onde aprendemos muito com os irmãos. Lembro até que no ano de 2015, isso aqui eu vou dizer a título de curiosidade, e como foi algo verdadeiro, nós não temos vergonha da verdade, fizemos um teste vocacional realizado pela igreja. E o Senhor nos confirmou como evangelistas. Tentamos então participar de um grupo fixo, mensal, de evangelização de rua, o que a gente fazia nesses eventos, que era uma vez por ano. No entanto, a igreja não dispunha naquela época. Ainda tentamos participar de um grupo da igreja, de evangelização em presídios, mas desistimos sem sequer iniciarmos. No finalzinho de 2016, surgiu o chamado irresistível para o ministério, que seria denominado Pescadores de Homens, um grupo a ser criado sob a minha liderança, sem vínculo com a igreja, abraçando cristãos de várias denominações evangélicas, visando como missão evangelizar nos bairros da cidade. Pensem, irmãos, no peso da responsabilidade que nós recebíamos do Espírito Santo de Deus, de modo que eu entendi que eu estava sendo cobrado pelo Espírito de Deus por uma ação mais efetiva e constante no tocante à propagação da sua palavra santa. A motivação bíblica encontrei, e não poderia ser diferente, em diversos textos da palavra de Deus. Hoje já estamos rumo, o grupo Ministério Pescadores de Homens, ao 8º ano e próximo a 90 evangelizações. Fizemos isso sem nenhuma soberba, sem nenhuma arrogância. Como eu costumo dizer, o homem não tem glória. Ele pode até pensar que tem, pode até criar e imaginar, viver num mundo paralelo em que não conhece a palavra de Deus, porque glorioso somente Deus, e a Ele somente a glória. E Ele não cede a glória dele para ninguém. A título de ilustração, o nome do Ministério Pescadores de Homens se inspira e respira no chamado de Jesus aos seus apóstolos, lá em Mateus 4,19 e Lucas 5,10. Meus irmãos, como reflexão que me vem à mente, observa-se que entre a palavra pecador e pescador, a diferença é de uma letra apenas, o S. Contudo, todos podem deixar de ser pecadores e serem pescadores de almas, desde que o S seja da salvação pela graça de Cristo, que é o Senhor, com S, e Salvador, com S também. E aqui eu chamo a atenção para duas coisas. Pregar o Evangelho é responsabilidade pessoal, intransferível. Não podemos terceirizar a evangelização. Assim como não podemos transmudar a fé, simplesmente para passar a nossa fé para outra pessoa. Cada um tem a sua. Outra atenção que eu quero chamar é evangelização, que eu já disse, e quero repetir aqui, sem unção é teatralização. Por isso necessitamos viver a fé com Jesus. Existe um método? Geralmente é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Eu já fiz essa pergunta também, já procurei saber, já li a respeito. Existe um método? A minha resposta é muito simples. Sim. O método é
pregar o evangelho. Esse é o método da evangelização. Simples assim. Pode ser, né? Individualmente, em grupo, 2 pessoas, um casal, não importa. Não existe assim uma configuração predeterminada. Na rua, locais, na rua, na praça, no ônibus, no trabalho, na academia, na escola, na praia, não importa. Na faculdade, na vizinhança, no meio familiar, para conhecidos, para desconhecidos, etc. Quem define isso é o Espírito Santo. E nós simplesmente obedecemos. A Igreja de Jesus caminha pela comunhão de irmãos, de modo que o avanço do reino pode ter ministérios de evangelização, formados em várias agências do reino. O Ministério Pescadores de Homens é, entre aspas, apenas um desses. Seria como uma gota d'água. Eu gosto de dizer assim, se não existissem as gotas de água, não existiria o oceano imenso. Então cada um tem a sua importância. Os missionários estão por todo o mundo, muitos no anonimato, a maioria, né? Só quem conhece são aquelas pessoas próximas, né? Isso é maravilhoso, cumprindo o ID, cumprindo a ordem de Jesus. Não devemos apenas conhecer e falar sobre o Evangelho, mas o que é que eu quero dizer com isso? É efetivamente praticar a evangelização. Porque às vezes a gente conhece, é o que eu estava dizendo na outra aula, nós conhecemos muita coisa da Bíblia, ouvimos muitas pregações nos cultos públicos, estudamos, muitos estudam em seminários, escolas. Então nós aprendemos muito, mas só o aprendizado não resolve. Precisamos praticar a evangelização. Afinal, a lição também vem de Jesus. Aqui eu quero citar essa passagem que diz, ó, versículo 12, Mateus, diz: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Glória a Deus por isso, irmãos. Vejam que Jesus não diz, o que vocês não querem que os outros façam a vocês, façam a eles. Não façam a eles. Jesus é proativo ao focar em fazer e não simplesmente conhecer, cruzar os braços porque fomos salvos. A evangelização é o fazer, é a dinâmica, é a materialização do Evangelho. O meu testemunho concreto tem sido o Ministério Pescadores de Homens e mesmo também as ações isoladas, né, que fazemos. É a teoria na prática e muitas experiências espirituais resultaram dessas ações promovidas pelo Senhor em nossas vidas. Então, todos os crentes devem se lançar ao desafio que é autoconvocar-nos para evangelizar, mesmo porque Jesus já nos convocou. Lembrando aqui a palavra agora no Antigo Testamento do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 a 18. Preste atenção. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas
o seu sangue, ou seja, do atalaia, daquele que tinha o dever de pregar, aquele que tinha o dever de avisar, mas o teu sangue, da tua mão o requererei. Por oportuno e como incentivo, como se não bastasse a ordenança de Jesus, eu quero apresentar o livro. Isso aqui eu não poderia deixar, irmãos, nessa aula de fazer essa invocação, ou evocação, né? Porque é um livro de suma importância. É o Evangelho de Jesus Cristo, de autoria de Paul Washer. A propósito, eu tenho aqui no canal um vídeo que eu falo do livro. E eu vou colocar na descrição, porque não vou me estender muito sobre isso. Mas eu destaco aqui, eu quero destacar. Eu quero ler da contracapa do livro, que Paul Washer, primeiro eu quero falar de Paul Washer, que ele ministrou como missionário no Peru por 10 anos, durante os quais ele fundou a Sociedade Missionária Hertkrai, para dar apoio a plantadores de igrejas peruanos. Paul agora serve como diretor de missões da Hertkrai, que Deus tem abençoado para ser capaz de sustentar missionários em mais de 40 nações ao redor do globo. Ele e sua esposa Sharon têm 4 filhos: Ian, Evan, Rowan e Bronwyn. Fiz a apresentação do Paul Washer, para quem não conhece, um pouco, né? Quero ler também da contracapa, por serem lições inspiradoras e contagiantes, o seguinte. Escreveu Paulo Júnior, pastor titular da Igreja Aliança do Calvário, presidente da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, em Franca, São Paulo. Então, Paulo Júnior, que apresenta também o Evangelho de Jesus Cristo de Paul Washer, tem responsabilidade sobre isso. Ele escreveu essa contracapa aqui maravilhosa, que diz o seguinte, preste atenção. Existem dezenas, centenas, e eu diria até milhares de cristãos fortemente inclinados ao evangelismo. Seus corações estão cheios de desejo em levar almas ao Salvador. Entretanto, muitos deles não sabem como fazer isso, ou o fazem de maneira pouco bíblica, tentando conduzir pecadores a Cristo através de meios que não surtirão qualquer efeito, pois não procedem da Escritura, mas sim de uma herança evangelística herdada dos 2 últimos séculos. Tipo assim, uma coisa que nasce errada, ela vai continuar errada. Então a cultura é transmitida e muitas vezes ela é de forma errada e permanece assim. Então continua o pastor Paulo Júnior. O resultado é que, ao invés de conversão, temos um decisionismo superficial. As pessoas são atraídas para a igreja sem serem convertidas. Consciente dessa dificuldade em abordar o pecador e evangelizá-lo corretamente, Paul Washer lança este pequeno tratado, abordando com riqueza de detalhes como se deve evangelizar corretamente uma pessoa. Todos os seus argumentos são provenientes das Escrituras. Sua aplicação é prática, direta e objetiva. E certamente é eficaz, pois é o método que o Senhor nos ensinou a utilizar. Caríssimo leitor, agora você tem em mãos uma ferramenta poderosíssima para ensinar seu grupo de evangelismo, preparar sermões para o púlpito e distribuir aos incrédulos. Esteja certo
Os resultados virão, pois eles são garantidos por essa promessa. Então ele cita Isaías, capítulo 55, versículo 11. Aqui. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Faça bom proveito deste material e vamos à guerra. E também na contracapa, um escrito de menor proporção, mas de conteúdo profundo tão importante, escreveu Joel R. Beeker, presidente do Seminário Teológico Reformado Puritano, Grand Rapids, Michigan. Diz Beeker, nada é mais belo do que o Evangelho, a boa notícia de que Deus salva os pecadores por meio de Jesus Cristo. Nada é mais condenável do que um falso evangelho. Com a palavra de Deus constantemente em vista, Paul Washer nos leva passo a passo para conhecer a verdade sobre quem é Deus, quem nós somos e como podemos viver com Deus agora e para sempre. Este livreto é remédio para o pecador e alimento para o santo. Então, irmãos, no meu vídeo que eu cito aí, e se procurar também no canal da Igreja Aliança do Calvário, ou a Sociedade Missionária de Defesa do Evangelho, se vê lá como pode se adquirir cada livro desse. São apenas 33 páginas de conteúdo maravilhoso e que pode fazer uma grande transformação na vida de muitas pessoas. Bem, então ainda sobre a evangelização em sua prática, eu quero falar, en passant, sobre as dificuldades em fazer a evangelização. Meus irmãos, obviamente encontramos dificuldades em fazer a evangelização. Não é somente conhecer o evangelismo, os conceitos que decorrem da palavra de Deus. Claro que sem isso inexiste evangelização. Às vezes, eu tenho a impressão que alguns irmãos somente desejam fazer o anúncio do evangelho contando com um ambiente com ar-condicionado, por exemplo, um lugar assim bem confortável, etc. Graças a Deus isso não é a maioria. Mas o Espírito de Deus, ele nos envia para todo o tipo de lugar. E olhe que eu não estou sequer aqui falando sobre as notórias perseguições que muitos irmãos missionários sofrem em lugares inóspitos, em países avessos à palavra de Deus. Estou falando aqui mais na situação em que nos encontramos, que obviamente não é de todo pior. Então fica a imaginar esses lugares em que não se pode portar a palavra de Deus, não se pode pregar o evangelho. E ainda, aqui eu fiz o paralelo, pessoas querem mais conforto, mas não é assim não. Nós encontramos dificuldades sempre, mas isso faz parte exatamente do caminho da jornada. No tocante a algum dos obstáculos que encontramos pelo caminho, as razões das dificuldades, eu os enumerei, alguns deles, no meu trabalho de conclusão do curso de teologia, apresentado lá no curso do Centro Universitário de Maringá, Unicesumar, cujo título do trabalho foi um artigo de apenas 12 páginas, que era o limite para se fazer, mas eu fiz e o título é o seguinte: os desafios e impactos da evangelização de casa em casa, como instrumento bíblico no avanço do reino dos céus. Ali eu citei problemas que não são desconhecidos por todos. A exemplo de, eu citei aqui 3 problemas para a evangelização. Aqui eu falando mais especificamente sobre o evangelismo de rua.
Eu digo que um dos problemas atuais, né, um dos problemas que já graça há um bom tempo, a verticalização urbana, ou seja, a criação de muitos prédios espalhados nas cidades maiores, nos bairros que antes só tinham casas, hoje estão repletos, né, de pequenas edificações. Esse seria um dos problemas. Outro, a violência social, que atinge tantos que vão ser evangelizados e têm medo de abrir as portas de suas casas, têm medo de serem abordados por pessoas, por missionários, mas também essa violência também atinge aos próprios evangelistas. Muitos têm medo de pregar o evangelho em face dessa situação. E por fim, um terceiro ponto é a notória indisponibilidade dos cristãos, centradas em razões, né, de toda a ordem. Então, muitos crentes, né, muitos remidos, muitos salvos, eles se tornam, eles se julgam indisponíveis para pregarem o evangelho. Eles não querem pregar o evangelho. Seria assim algumas dificuldades. Para facilitar o estudo, embora lembrando que a evangelização não consiste apenas de casa em casa, né, rua em rua, nós vamos colocar aqui na descrição o link do vídeo em que eu falo sobre o artigo citado para quem se interessar. Então, o artigo é lido no meu canal, eu vou deixar um link do vídeo. No referido artigo, eu trago à baila o ensinamento de Xavier, cuja referência eu colocarei também aqui na descrição deste vídeo. Então, o Xavier, ele explica com muita maestria sobre a evangelização, quando ele diz assim, palavras do escritor: a pregação do evangelho no mundo de hoje não deve ser diferente daquela ocorrida no tempo dos apóstolos, com relação à firme convicção e apresentação da verdade. Assim como a palavra afirma que Deus não muda, também da mesma forma a pregação deve atingir com poder todas as pessoas, independente de quais sejam suas convicções. Todavia, as estratégias de pregação podem diferir de um contexto para outro, de uma cultura para outra. Deve-se pregar a palavra de Deus, sem contudo deixar de apresentar a verdade autêntica, tal como a apresentaria o próprio Jesus, se em nosso lugar estivesse com brandura e amor, mas com firmeza e integridade. Então, no livro do Xavier, 2011, página 121, 122, que eu vou colocar na descrição, existe essa lição maravilhosa. E é interessante, em primeiro lugar, esse ponto de pregar o evangelho, a verdade, porque nós somos tendentes, né, à criatividade. Nós somos tendentes a buscar palavras, né, que muitas vezes confortem aquelas pessoas que ouvem. Mas nós não somos donos da pregação. Na realidade, nós somos veículos da pregação que nos é motivada pelo Espírito Santo de Deus. E outra coisa, dizer que não devemos escolher as pessoas. Verdade. É independente das convicções dela. Quando Deus nos coloca diante de uma pessoa que nós estamos ali para pregar o Evangelho, nós devemos pregar o Evangelho da verdade. E assim devemos fazer sempre, como diz aqui o autor dessa parte, desse artigo, com brandura, com amor, mas com firmeza e integridade. Sobre a autoridade e a ousadia em anunciar o Evangelho, eu quero trazer aqui a baila o Atos,
capítulo 4. Os apóstolos Pedro e João, eles haviam curado um coxo, conforme o capítulo anterior, capítulo 3. Agora, no capítulo 4, narra-se que, no dia seguinte, eles foram presos e foram recolhidos ao cárcere, até o outro dia, pois estava tarde. Então, os apóstolos foram presos. Então, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Autoridade, né? E a pregação de Pedro e João continuou com as suas consequências. Então leamos Atos 4 a partir do verso 12. É isso aqui que eu quero frisar. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pregação de Pedro e de João. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, discutiam entre si. Então as autoridades ficaram discutindo, dizendo: que faremos com estes homens? Referindo a Pedro e a Paulo e a João. Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. Estava se referindo à cura do coxo. E não o podemos negar. Estava ali, evidente. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Atentem para isso aqui, meus irmãos. Os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João andaram com Jesus, viram os milagres feitos por Jesus. Eles sabiam, né, com quem tinham andado. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Então as autoridades soltaram João e Pedro, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Então, irmãos, aprendemos mais uma vez, em suma, que o Evangelho deve ser anunciado com ousadia, intrepidez, ou seja, coragem, de forma respeitosa, e não importam as circunstâncias. Aproveito agora para falar sobre um e-book da minha autoria, que eu vou colocar também aqui na descrição deste vídeo. O nome é Pescando Almas para Jesus. Nesse e-book, irmãos, totalmente baseado na Bíblia, eu falo sobre temas importantes para a evangelização e chamamos de 14 degraus da evangelização, ou o Evangelho, a evangelização em 14 etapas. O que isso significa? Bem, em suma, eu procuro demonstrar que o evangelista pode e deve se valer da compreensão desses temas. Então eu cito aqui, vou citar os 14, pela ordem. Caráter de Deus,
pecado, graça, fé, palavra, Jesus, morte, cruz, sepultamento, ressurreição, salvação, arrependimento, confissão e, por fim, oração. Explico. O evangelista já sabe que é preciso levar o ímpio ao reconhecimento do pecado, ao arrependimento e a confessar Jesus como único Senhor e Salvador. Para tanto, pode-se utilizar dos conhecimentos bíblicos acerca desses 14 temas que enumeramos. Quem define o que se vai utilizar na hora da evangelização é o mover do Espírito Santo, mas é fundamental que o evangelista tenha um conhecimento prévio dos temas para desenvolver o anúncio do evangelho. Acho que os irmãos entenderam o que eu quis dizer. A propósito, ensina a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 e 15. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. É claro que a evangelização não é um workshop de Bíblia ou uma oficina de Bíblia, mesmo porque na jornada de evangelização, normalmente são muitas pessoas para se pregar o evangelho dentro de um espaço de tempo razoável. Mas é uma semente que se lança. Não é um lugar apropriado para se ensinar, como muitas pessoas às vezes inadvertidamente tendem, a ensinar de Gênesis, primeiro livro, a Apocalipse. A gente sabe muito bem que a Bíblia toda, nós mesmo durante toda a nossa vida, nós não conseguimos dominá-la no melhor dos sentidos. Então o evangelho tem de ser bem focado. Por isso que nós dizemos que é o Espírito Santo que dá todas as limitações ou a não limitação. Às vezes nós queremos limitar, mas o Espírito Santo não permite. Então, irmãos, dito tudo isto, eu vou dar aqui só um exemplo de um dos assuntos que eu falei aí no e-book. Então, eu vou falar sobre o caráter de Deus. Vocês lembram que na quinta aula falamos sobre a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, e sobre os atributos divinos. Eu agora aqui faço um reforço, certo, irmão? Nesta oportunidade eu quero reforçar aquele conhecimento. Deus possui atributos como onipresença, está presente em todos os lugares. Consciência, ele conhece o passado, o presente, o futuro. E onipotência, ele é todo-poderoso. Então, onipresença, onisciência e onipotência, que são somente atributos de Deus, não se comunicam com os homens, ou seja, os homens não têm, eles são incomunicáveis, ou seja, nenhum homem pode ter. Contudo, Deus também possui atributos que são comunicáveis, ou seja, que os homens podem possuir por meio do poder do Espírito Santo. Deus é santo e Deus é justo. Por isso que o homem tem de buscar a santidade todos os dias. A santidade é que nos impede de querer o mal. A santidade é um processo que dura toda a existência. A plenitude em relação ao próprio homem somente ocorrerá na glória de Deus. Deus é reto, o que significa que Deus não pode e não irá ignorar o erro. É por causa da sua retidão e justiça, para que nossos pecados fossem perdoados, que Jesus teve que experimentar o julgamento de Deus
quando nossos pecados foram postos sobre ele. Deus é santo, o que significa que ele está separado de toda poluição moral, e a ela Deus é hostil. Deus vê tudo o que é mal, e o mal o deixa irado. O fogo é usualmente mencionado nas Escrituras junto com a santidade. Refere-se a Deus como um fogo que consome. Então, sobressaem duas características de Deus. Uma representa a sua misericórdia, porque Deus é santo e Deus é amor. A outra, a sua justiça, porque Deus é justo. Por isso, Deus da vingança, um Deus irado. E nós não podemos, como evangelistas, desconhecer a natureza de Deus, esse caráter de Deus. Glória a Deus por isso. Então, há textos bíblicos, né? Vou ler rapidamente aqui para confirmar isso que foi dito. Deuteronômio 4:31. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso aqui é 1 João 4:8. E Deuteronômio 4:31. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso. 1 Pedro 1:15-16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Salmo 7, versículo 11. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 30 e 31. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Romanos 2, 6, 8. Aqueles que não creem no Filho, os que não o recebem como Salvador, serão julgados no dia da ira. Romanos 2, 5, 6. Então, por ser justo, por sua justiça, Deus necessita punir o pecado. E Deus o faz pela sua ira santa. E como o homem não teve como cumprir a lei, pois infinitamente pecador, Deus, por ser infinitamente misericordioso, enviou seu Filho Jesus para, em caráter substitutivo, em lugar do homem, ser punido pelo nosso pecado. E o que isso tem a ver com a evangelização? Ora, essa é a oportunidade magna para falarmos sobre o caráter de Deus. É aquilo que eu falei. Então Deus, através do Espírito Santo, nos concede a oportunidade de muitas vezes tratar de um tema, que aquele tema seja necessário para a conversão de quem ouve. No caso aqui, sobre o caráter de Deus. Porque muitas pessoas não conhecem acerca do caráter de Deus. Porque muitas pessoas falam que creem em Deus, mas não sabem quem é o Deus bíblico. E a gente precisa mostrar que existe o Deus do amor, mas existe também o Deus da justiça. E sobre a natureza do homem, agora já aprendemos que a natureza do homem é pecadora, por isso que eu disse que um dos temas é o pecado, e que o mesmo não pode se livrar dela, dessa natureza, sozinho. Simplesmente impossível. Vocês lembram da aula número 7, a queda do homem, em que abordei o pecado? Bem, e como harmonizar a natureza do homem que é pecadora ao caráter de Deus? Eu vou responder com o livro de Paul Washer aqui mesmo, a página 11. Veja que coisa interessante. Página 11. A resposta de Deus ao nosso dilema.
Se Deus agir de acordo com a sua justiça, então o pecador deve ser condenado. Se Deus perdoar o pecador, então a sua justiça será comprometida. Lembra-se que ele é santo? A resposta a este, que é o maior de todos os dilemas, só pode ser encontrada no Evangelho. Em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu total satisfação por nossos crimes contra ele. Então Deus não arredou do pé, não. Ele não passou a mão na cabeça, como nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos. Ou conosco mesmo, né? Muitas vezes a gente mesmo quer justificar as nossas faltas. Mas Deus não. Ele condenou a humanidade pelo pecado dela. Agora, em seu amor, pela natureza de Deus, justo, que tem amor também, é inerente a Deus, Deus é amor, Deus tomou sobre si a humanidade, suportou o nosso pecado, o que Jesus fez, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. O mesmo Deus cuja justiça exigia o pagamento por nosso pecado, fez a satisfação completa por ele, oferecendo-se em nosso lugar. Isso é o que verdadeiramente faz do Evangelho boas novas. Dito aqui no livro O Evangelho de Jesus Cristo, de Paul Washer, explicando sobre esse dilema e dando a resposta. Bem, aprendendo tudo isso, irmãos, é impossível que não prossigamos com a evangelização na prática até o fim. Não procrastine a sua conversão. O tempo urge. A sua alma pode ser requisitada hoje mesmo. Como você se encontra perante Deus? Sei que estamos numa sala, numa aula, gravada, de modo que pode estar assistindo membros da Igreja de Deus, membros da Igreja de Jesus espalhados pelo mundo, como também pessoas de diversas crenças e de lugares diversos. É bem possível que muitos ainda não sejam convertidos. Então oremos. Senhor, nós entendemos, Senhor, que a oportunidade dada por Ti para a pregação do Evangelho, para a transformação de mentes, de coração, de vidas, Senhor, ela vem de Ti. E nós estamos prontos, Senhor, sempre para pregar o Teu Evangelho e para trazer a transformação de pessoas que estão sendo encaminhadas, muitas vezes, sem saber, passos largos para a condenação eterna no inferno. Mas nos concede, Senhor, com reverência, que possamos clamar pela transformação desses pecadores. Obrigado, Pai, por nós cremos assim em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, você entendeu? Quero falar contigo agora diretamente, irmão. Você entendeu a natureza de Deus? Que Ele é bom e que Ele pune com a condenação os que nele não creem? Você viu que é pecador? Reconheceu assim a sua natureza? Reflita sobre isso, irmão. E que não há salvação por você mesmo, por mais que você se esforce, por mais que você se julgue bom. Pense nisso, irmão. Então, você, irmão, reconhece mesmo que é um pecador? Reconhecendo o seu pecado, você quer se arrepender diante de Deus? Meu irmão, não há mais por que adiar. Sua alma pode ser requerida a qualquer tempo. Afinal, a vida é como uma neblina
segundo nos ensina Tiago, que logo passa. Precisamos estar todos preparados para a segunda vinda de Jesus, se não morrermos antes. Pensando nisso, irmão, meu chamado é para que se arrependa diante de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se. Declarando o seu arrependimento a Deus, agora que você se arrependeu, e Deus te perdoou, essa é a consequência de quem se arrepende, e Deus te perdoou, jogou os teus pecados no mar do esquecimento, e deles não mais se lembrará. É chegado o momento, irmãos, de dar outro grande passo, o momento de confessar com a sua própria boca, como nós aprendemos, que Jesus é o único Senhor da sua vida, é o único Salvador, e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Você crê, irmão, que Jesus ressuscitou dos mortos? Então confesse que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua vida. Com o seu arrependimento e consequente perdão, e com a sua confissão, o que ocorre na dimensão espiritual é o novo nascimento. Você deixa de ser criatura de Deus para ser filho ou filha de Deus. O Espírito Santo nos atesta que este é mais um momento de alegria nos céus, conforme a Bíblia nos ensina. O seu nome está lançado no livro da vida para a honra e a glória de Deus. Porque você invocou o nome do Senhor e está salvo. Deus seja louvado. Até a próxima aula de conclusão do curso, se assim Ele quiser. Que seja feita a vontade de Deus. Amém.